A paz do Senhor, você que acompanha a programação da Rede Brasil, seja muito bem-vindo a mais um Espaço Jovem. E o tema de hoje é honrar a Deus em todo o tempo. É isso aí, então fica ligado, chama todo mundo. Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Honrar a Deus em todo o tempo. É o nosso tema de hoje. E para falar deste assunto, estamos recebendo hoje aqui, está nos dando a honra, né? Pastor Manassés Silva, paz do Senhor, pastor. Pastor, presbítero André, para nós é um prazer muito grande estarmos aqui na noite deste dia. Programa Espaço Jovem, programa que já é nosso, né? Irmã Camila também, todos os jovens, tanto da área 7 como da área 16. Deus em Cristo vos abençoe. É um prazer estarmos aqui. Muito obrigado pela presença, pastor Manassés, que é coordenador ali da área 31, não é, pastor? Casa Amarela. Amém. É isso. Aproveitando, mandar uma saudação a todos os jovens, adolescentes e toda a Igreja do Senhor, aí em Casa Amarela, na área 31. Estou cobrando lá, né, pastor? Ah, sim, vão chegar. Vão chegar também. E no louvor estamos recebendo a cantora Ana Beatriz. A paz do Senhor, irmã Ana. Paz do Senhor, irmã Camila. Amém. Seja muito bem-vinda. E também os músicos da área 1. A paz do Senhor, músicos. Amém, glória a Deus. E na arquibancada estamos interagindo aqui, vão fazer perguntas, vão participar dos quadros. Disseram aqui que estão muito ansiosos, são os jovens da área 7, que é coordenada pelo pastor Jadilson Lins, que estão jovens da área 7, sejam muito bem-vindos. E também os jovens da área 16, coordenada pelo evangelista Josué Nicolau, que estão jovens. Amém, muito bem-vindos. E também já enviamos a saudação para o pastor Jadilson e para o evangelista Josué Nicolau. Amém. E agora a gente vai dar início à nossa conversa, né? Aproveitar aqui, pastor Manassés estava querendo responder, eu quero responder logo. E a gente queria perguntar, pastor, já de início, né? Aproveitando a ideia do nosso tema, né? Honrar a Deus em todo o tempo. Qual seria a definição, o conceito, pastor, de honrar? Qual seria essa... Amém. Presbítero André, inclusive, eu quero até parabenizar, né, a vocês do programa Espaço Jovem pelo belíssimo tema. Amém. Muito propício. Estamos vivendo um momento muito difícil. Dias que, geralmente, aquilo que nós temos por princípio está sendo atacado e cada dia mais o nosso Deus precisa de pessoas que possam honrar o seu nome. E honrar é respeitar, não é venerar. Honrar é justamente fazer a diferença e louvar alguém pelos seus méritos, pelo que ele faz. E se tratando da questão bíblica, nós sabemos que honrar a Deus é um dever de todo cristão. E nós vemos que a Bíblia ela nos dá respaldo para isso. Né? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, o apóstolo vai dizer que somente a Ele, ao nosso Deus, né, que habita na luz inacessível, deve ser dado glória, honra e louvores. Amém. Pastor, e a gente já pode citar alguns exemplos de pessoas na Bíblia que honraram a Deus? Ah, sim, irmã Camila. Nós temos na Bíblia vários exemplos, né? Nós podemos citar o exemplo de José, que é um clássico da Bíblia, Josias, que tão novo, mas honrou a Deus, né? Samuel, mas existe um nome que eu acho que todos nós, quando pensamos e falamos desse tema, vem à nossa mente. Eu já ia perguntar esse nome aí que o senhor que mais destaca para o senhor na mente. Quando vem, né, a palavra honrar, quando vem a definição, quando vem falar do que é honrar a Deus, me lembro de Daniel. Daniel é um dos personagens da Bíblia que nos mostra que é possível honrar a Deus, respeitar, né, fazer deferência ao nome de Deus e mostrar que é servo dele em qualquer lugar, independente do ambiente, independente da circunstância. E nós vemos lá em Daniel capítulo 1, né, já Daniel sendo levado à Babilônia, num ambiente totalmente hostil e avesso àquilo que ele havia aprendido como princípio, mas diz a palavra de Deus que ele mesmo propôs em seu coração. Isso fala de alguém que tem em seu coração respeitar, honrar ao nome do nosso Deus. E a gente já tem uma pergunta, a produção já está me dizendo aqui que eles estão querendo perguntar, pastor.
E eles é o jovem Davi Ramos, da área 7. A paz do Senhor, Davi. Paz do Senhor, pastor. Minha pergunta Amém, Davi. como podemos honrar a Deus no mundo virtual? Muito boa bem atual, pergunta, né? muito bem atual, né? Nós sabemos que, como dissemos aqui anteriormente, honrar a Deus deve ser independente do local, do momento e da situação que nós enfrentamos. E honrar a Deus, quando nós estamos rodeados de pessoas ou de um ambiente favorável, é muito bom, né? Mas a honra a Deus, ela é testada, o nosso caráter, justamente quando nós estamos sós. E o mundo virtual é muito desafiador, é muito propício a alguém ser tentado a desonrar a Deus. Todavia, a palavra do Senhor vai dizer que os olhos do Senhor são como chamas de fogo e estão em todos os lugares. E nós, apesar de estarmos sós, à frente de uma tela, em um mundo virtual, talvez escondido de alguém ou de alguns, Deus está nos vendo e Ele conhece o nosso coração. O salmista vai dizer que o Senhor sonda, né? Nos sonda. Sondar ali é colocar pelo avesso. Ele conhece-nos mais do que nós mesmos. Então, quando eu estou, independente do local, do ambiente, eu devo ter em mente que é uma obrigação. Honrar a Deus, teu nome é? Davi. Honrar a Deus, Davi, não é uma opção, é uma obrigação. É um dever de todo jovem, de todo homem, servo de Deus, toda mulher, toda criança, todo aquele que professa a fé em Cristo Jesus. Então, mais do que nunca, se é em um ambiente virtual, e existe a possibilidade, com certeza, de no meu ambiente virtual, naquela plataforma, né, naquele grupo que eu tenho, de honrar o nome do Senhor Jesus, mostrar que eu sou diferente até no ambiente virtual. Eu acho que às vezes dá uma falsa ilusão também, a pessoa no ambiente virtual, pastor, de que a pessoa está sozinha e não está sendo vista por ninguém. Com certeza. Às vezes, literalmente, ela está, ninguém está vendo ela. Com certeza. Só que, como o senhor bem destacou, Deus não deixa escapar nada. Deus não deixa escapar nada. Os olhos deles estão em todo lugar, não é? E como o Senhor, Ele vê tudo e nos conhece, eu quero até pontuar aqui que, às vezes, nós somos postos à prova. Pedro disse que a nossa fé, não é? Ela é provada como o ourive prova o ouro. E ele disse que às vezes é necessário nós sermos provados, mesmo que por um pouco de tempo. E quem sabe num momento como esse, é o momento de nós provarmos que somos realmente jovens, homens, mulheres que honramos ao nosso Deus, independente do ambiente, se favorável ou não. O que importa é que o nome de Deus seja glorificado. Pastor, a gente pode dizer que é uma questão de identidade? Sim. Se eu me identifico fora das redes sociais, nas redes sociais eu não vou ter dificuldade para mostrar quem eu sou? Com certeza. Muito bem, irmã Camila, muito bem pontuado. Não é questão de apenas demonstrar o que eu sou sem ser, não é? De ser algo aparente. É realmente a essência. É o que nós vemos, como já citei em Daniel, não é? Que ele chega em um ambiente totalmente hostil, onde a sua fé é desafiada, e ele diz assim, não, ele poderia muito bem não fazer aquele acordo com o chefe, não é? E dizer, não, eu vou enfrentar isso aí, né? Eu vou participar dos banquetes oferecidos. Ele poderia ser só mais um. Só mais um, mas ele disse, eu vou ser diferente. Então, ele assentou em seu coração. Isso fala de caráter, de personalidade. Isso fala justamente de princípios. Então, o que nós aprendemos, não é o que está em nossos corações como princípio da palavra de Deus, nós levamos para todos os lugares. Se aqui em Recife, se na igreja, se na faculdade, se na escola, se até em outro país, onde chegar eu vou ser o mesmo. Eu vou ter em meu coração a vontade e o desejo de honrar ao meu Deus. Amém. E por honrar o nosso Deus, Daniel ele foi honrado. Ah, com certeza. É isso? Vale pontuar de que, e a própria palavra do Senhor diz, né, em Samuel, me parece que é 1 Samuel, capítulo 2. Eu não sei se podemos aqui dar uma olhada na Bíblia rapidinho. Sim. Né? Pode ser? Pode ser. 1 Samuel, capítulo número 2. O Senhor vai dizer, né, Samuel foi um exemplo de um jovem que estava em um ambiente hostil, porque os filhos de Eli, com as suas atitudes que eram terríveis, mostrava que eram avessos, não tinha aquele caráter, personalidade firmada e nem tinham desejo de honrar a Deus. É tanto que desafiavam. Né? Mas o que é que diz a palavra de Deus? É que Samuel, ele honrou a Deus. Então, irmã Camila, como disse, citando o texto, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, diz assim, portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa,
porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos ou serão desonrados. Então, é uma via de mão dupla. Se honro a Deus, e observe que o propósito de Deus era um. Ele está agora, a partir de agora, longe de mim tal coisa. Já não terá mais a bênção. A partir de agora, virá a justiça, virá o castigo. Então, a quem me honra, eu honrarei. Isso é do caráter de Deus. E a gente honrar a Deus é a gente participar do caráter dele, não é? Então, quando eu honro a Deus, pode esperar. E vai vir. A princípio, pode ser que nós passemos por um momento de desafios, porque é necessário, né? Não é? É necessário de que nós passemos por isso para que nós também possamos ser amadurecidos. Mas, todavia, quando nós honramos, o retorno é com certeza de bênção. Seremos honrados. Daí que a gente, por exemplo, entregar aquilo que é primícias da nossa vida, não é? É extremamente importante. Né? Com certeza, sem Porque, por exemplo, faz lembrar de Caim e Abel, não é? Sim, muito bem. Veja, Caim entregou, Abel também entregou, só que Abel entregou o que era de melhor, né? E as primícias. Deus atentou, não é? Exato. Deus observou. Deus chamou a atenção de Deus. Então, o modo como eu faço, se o meu coração está voltado para entregar a Deus aquilo que é de melhor, chama a atenção de Deus. Não é? Deus, apesar de acompanhar, de saber tudo, mas aquilo ali ainda chama a atenção de Deus. Não, opa, tem um coração aí totalmente aberto, voluntário e querendo fazer o melhor. Porque para fazer para Deus, nós não fazemos, nós não honramos a Deus fazendo apenas por fazer. Nós honramos fazendo aquilo para Deus da melhor forma, com excelência. Aí chama a atenção de Deus. Então foi a diferença, né, das duas ofertas. Um, enquanto trouxe da terra, o outro preparou o melhor que tinha. O melhor cabrito, sem nenhuma mancha, e ofereceu a Deus. Então, ao contrário do que dizem por aí, não foi porque um ofereceu sacrifício de sangue, ou de carne, o outro de verdura, de alimento. Foi pelo coração, como o senhor coração, falou. Porque Deus olha justamente para o coração, primeiro do ofertante, e não para a oferta. Quem honra, né? Quem honra a Deus. Não é? Muito bom. Também temos uma pergunta aqui por Dayana Cavalcante, da área 16. Pai do Senhor, irmã Dayana. Pai do Senhor, a todos. Amém. Pastor. A minha pergunta é: como os jovens cristãos podem honrar o Senhor no seu relacionamento sentimental, né? No namoro e no noivado? Assim, muito bem. É uma pergunta bastante pertinente. Eu acho que eles todos estão com essa dúvida aí. Rapaz, espaço jovem, né? Espaço jovem. Não, com certeza, né? Porque Deus, ele quer ser honrado, nós devemos, como disse aqui, honrar a Deus em qualquer momento e lugar e ocasião e período em nossa vida. Então, honrar a Deus também no relacionamento, né? Isso quer dizer de um investimento que nós fazemos. Honrar a Deus, como disse, é venerar, é respeitar. Então eu devo respeitar a Deus, a santidade de Deus em todo momento. E principalmente em um relacionamento. Podemos dizer que é algo muito parecido com a questão do ambiente virtual. Porque nem sempre nós teremos alguém junto de nós. Não é? Teremos momentos que nós estaremos a sós. Mas nós entendemos em relação ao relacionamento entre um jovem e uma jovem que existem limites. Né? Isso tudo faz parte da questão de caráter, de personalidade, de honrar a Deus, independente do momento, não é? Do ambiente que esteja, de saber de que, mesmo estando só, com aquela pessoa que me relaciono, isso não me dá direito de transpor os limites. Não é? Porque nós podemos ver que o Senhor, Ele é tudo ele faz programado, tudo Deus faz com objetivo. Então, quando Deus estabeleceu o casamento na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 2, 18 por diante, foi por uma necessidade que o homem tinha. E Deus percebeu, resolveu intervir. Só que existem processos, e os processos não podem ser atropelados. Então, eu devo honrar a Deus desde o momento que eu ponho em meu coração escolher alguém. Como é que eu honro a Deus desde esse momento? A partir do momento que eu penso em alguém para viver com ele, não é, debaixo da bênção matrimonial, eu já vou honrar a Deus, pedindo a Deus que direcione aquela escolha. Então eu entendo que eu estou colocando nas mãos de Deus, não é, todo o meu futuro, dependendo dele, e dizendo: Deus, eu penso assim, mas tu és de acordo com o que eu penso? Então, a partir deste momento, eu acho que já é honrar a Deus, é respeitar a vontade de Deus. Se Deus disser que não,
Não. Se Deus disser que sim, aí eu vou vencendo as etapas, não é? Construindo esta edificação que é o casamento, buscando esta conclusão debaixo da bênção de Deus. Nós vemos isso aí no exemplo de Isaac e Rebeca, não é? Aquele jovem, aquele moço foi enviado, lá em Gênesis, capítulo 22, se eu não estou enganado agora, não é? E ele foi enviado a procurar uma moça para Isaac, não é? Dentro da linhagem de seus pais. E nós vemos que Abraão despede aquele servo, né, faz ali uma aliança com ele, e ele promete, não, vamos buscar uma moça dentro da linhagem. Mas tudo direcionado. Quando aquela moça é encontrada, não é que Deus aprova, está tudo certo, tudo se encaixa. Porque quando Deus está sendo honrado e ele é procurado, tudo se encaixa. Se é da vontade dele, vai dar tudo certo. Não é? Às vezes, vem as arestas, os problemas, as dificuldades que é necessário, mas vai tudo se encaixando direitinho. E nós vemos que quando ele encontrou aquela moça, não é, que perguntaram a ela, levaram à casa de seus pais e perguntaram a ela, nós queremos aqui, os pais, claro, né? Os pais não querem se separar nunca, né? Eu sempre digo, para nós que somos filhos, podemos estar com eu estou aí, o cabelo já caindo, ficando branco, mas você é sempre o menino da minha mãe e do meu pai. Não é? Mas quando souberam daquele momento que Deus abençoa e tal, e chegam aos pais dela, dizem, não, vem um varão aí, não é? Da casa de Abraão, buscaram e foi ela, então vamos levá-la. Disse, não, fica aqui mais 10 dias e procura uma moça. E a moça diz, olha, é ela que vai responder. Então, você quer ficar ou quer? Ela disse, eu irei com ele. E você vê que tudo vai se encaixando, tudo debaixo daquilo que nós podemos entender como honra a Deus. Tudo debaixo dos limites. Já começou honrando, como o senhor bem destacou, porque eles olharam e disseram assim, não, eu quero um da linhagem de Israel. Isso já de alguma é forma, uma forma honrar a Deus. Exemplifica pra gente também, a gente não vai da linhagem de Israel, mas da linhagem da igreja, né? Digamos isso, assim. que professa a mesma fé, que nós não possamos cair, ou que os jovens, né, não possam cair naquela questão do jugo desigual. Né? E que é uma forma de desonrar a Deus, porque alguém às vezes acha que não, eu tenho um direito, eu sou livre para fazer da forma que eu quero escolher, e você já está entrando por um caminho de desonra, de falta de atenção, né? de venerar, de realmente dar crédito a quem deve ter crédito. Em tudo na nossa vida, Deus tem que ser o centro, né? E principalmente no relacionamento, porque é algo para a vida toda. Então, como o senhor pontuou muito bem, desde o momento aquilo que se coloca na cabeça como ponto de partida, Deus. Eu devo honrar a Deus. Então, somente escolher da mesma linhagem já era honrando. E, pastor, aprofundando mais, inclusive, esse tema, porque talvez alguém que esteja nos assistindo esteja pensando, certo, eu escolhi uma jovem crente, ok, eu já honrei a Deus aí, mas no relacionamento em si, pastor, a santidade, sem a dúvida, pureza, a castidade. Com certeza. Né? Porque hoje em dia a gente tem visto muita gente dizendo, não, mas tá noivo, eu vou casar mesmo e tal. Isso, aí excede os limites do namoro, às vezes em relação à virgindade, a esse tipo de coisa, pastor. E o que acontece, como a irmã Camila falou e pontuou, se honro a Deus, com certeza eu vou descansar e esperar de que serei recompensado. Porque Deus é muito bom. Né? Ele não poderia... Nós não deveríamos receber nada mais em troca além da salvação. Ele foi muito bom para conosco. Nos tirou do lamaçal do pecado, nos deu vida, encheu com o seu Espírito Santo. Hoje estamos sentados em regiões celestiais, cheios de privilégios, agora e no porvir. Mas, além disso, se nós fizermos conforme a sua palavra, nós seremos honrados por ele. Né? Aqui, 100 vezes tanto, como ele disse a Pedro, e por fim a vida eterna. Que coisa boa. Né? Todavia, como disse, em todos os processos de um relacionamento, o nome de Deus deve ser honrado. Né? Porque lá em Efésios capítulo 5, 22, nós vamos ver o apóstolo Paulo comparando o casamento, né? O relacionamento entre um homem e uma mulher, de um jovem e uma jovem, somente quando estão casando, com Cristo e a igreja. Então, observe que a noiva do Cordeiro hoje, ela é preparada de forma que é um espelho para a jovem, né? E diz que o Senhor Jesus prepara ela como uma jovem, uma noiva pura, imaculada, sem ruga, nem coisa semelhante, para um propósito. E da mesma forma deve ser o relacionamento, não é? Não se deve exceder os limites. Eu sempre costumo dizer de que os passos para um relacionamento final, que é o casamento, vão se dando, mas isso não significa dizer que as portas estão se abrindo. É aí que se deve ter o máximo de cuidado, não é?
para que isso não atinja a santidade de Deus. Se eu estou em um relacionamento, o que eu falo, Deus pode, porque desde o momento em que eu assumo esse relacionamento, deve ser um cordão de 3 dobras, que vai se fortalecendo, né? Então, o cordão de 3 dobras, como diz lá em Eclesiastes, ele não se quebra tão depressa. Uma dobra sou eu, a pessoa, né? No caso, no meu caso, eu sou uma dobra, minha esposa outra, e a terceira, Espírito Santo, Deus, a Trindade, Jesus presente ali, entendeu? Então, assim, eu devo entender que se neste relacionamento, as atitudes que eu tomo, o Espírito Santo pode estar presente, né? O que eu falo, ele pode estar presente, onde eu ando, ele pode estar indo comigo, não é? Então, tudo isso aí deve ser observado para que não atinja, não fira, para que os limites não se excedam, né? E eu não termine colhendo como Diná. Isso. Não é? E ao chegar na terra, foi espiar a terra, foi ver a terra, e nós sabemos o que sucedeu. Exato. Não é? Não honrou a Deus, foi ferida, não é? Em todos os sentidos. Foi desonrada. Desonrada, né? E a vergonha chegou e foi um desastre na família. Então, deve ser muito observado isso, ter muito cuidado, principalmente nesses últimos dias, que as ofertas são grandes. Estamos vivendo dias difíceis, dias em que os ataques em todos os âmbitos e principalmente nesta área. Uma relativização muito grande, né, pastor? Muito grande. Né? As pessoas dizem, você pode fazer o que você quiser, você cada tem um... liberdade para Isso. fazer do seu corpo o que você quiser. Hoje nós vemos aí a mídia, televisiva, enfim, todas as áreas. Tudo remete a isso. Não é? A erotização, A sexualidade. a banalização, não é? da sexualidade, e enfim. E muitos enveredam. E voltando àquele assunto do Davi, não é? E que muitos são encaminhados para esta área obscura, né? da internet e, infelizmente, entram por esse caminho como uma porta. A Bíblia diz que um abismo chama outro. E aí a tendência é cada vez mais a coisa piorar. Mas que Deus guarde-nos, né? Que Deus possa nos proteger e que nós possamos fazer a nossa parte. É uma via de mão dupla. Eu faço a minha parte e Deus faz a dele. Quer ser honrado, honre a Deus. Amém. Glória a Deus, pastor. E agora a gente vai dar uma pequena pausa na nossa conversa para começarmos o primeiro quadro de hoje, que é o Quem Disse a Quem. Roda a vinheta. E neste quadro, como vocês já sabem, nós vamos citar um pequeno trecho de um diálogo e os jovens que estão aqui muito animados vão ter que descobrir quem foi que disse a quem. Você aí de casa fica ligado para ver se vai saber responder primeiro que eles. Vamos lá, primeira tela com o versículo Quem Disse a Quem. Primeiro, qual a área que vai primeiro? Área 7. Área 7, vamos por ordem, né? Tá com o microfone aí? Vamos lá. Tela com o versículo Quem disse a quem? Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Quem foi que disse a quem? Pega aí. Seu nome? Mas meu nome é Felipe Gabriel, sou da área 7. Deus disse a Moisés. Tem certeza? Absoluto. Porque essa foi muito difícil, né? Tem dia que a produção capricha, mas tem dia que ela hoje entrega ela assim de bandeja, né? Tem certeza mesmo? Eu poderia dizer qual o livro, qual o capítulo, qual o versículo, para ficar um pouquinho mais difícil, né? Mas tá certo. Disse Deus a Moisés. Êxodo 3:14. Muito bem. Agora, área 16. Será que vai ser assim, facinho também para vocês? Tá 1-0, né, para a área 7 agora, né? Quem disse a quem? Se és tu, manda-me ao teu encontro por sobre as águas. Quem foi que disse a quem? Olha aí. Ainda vou pensar. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Pai Davi, Amém. foi Pedro que disse a Jesus. Tem certeza? Tenho. Qual foi o livro? Qual foi o capítulo? Qual foi o versículo? Foi Pedro que disse a Jesus. Muito bem, lá em Mateus 14, 28 a 31. Vamos uma para desempatar? Vamos lá? Quem souber, levanta a mão aí e pega o microfone. Tela com o versículo Quem disse a quem? A produção hoje caprichou. Vá deitar. Se alguém chamar, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aqui já levantou a mão, ó. Quem foi que disse a quem? Disse eu agora. Eli disse a Samuel. Tem certeza? Absoluta. O livro que isso está escrito, você sabe? 1 Samuel. Tá vendo? Até o livro ele disse, olha. Eli disse a Samuel, em primeiro livro de Samuel. Muito bem. Tá? Qual o placar? 2-1. Pra que área? 7. Área 7. Vamos ver se vai continuar assim, né?
por enquanto. Daqui a pouco a gente vai para o intervalo agora, né? E daqui a pouco a gente volta. E depois, quando a gente voltar, vocês vão ter a oportunidade de novo para igualar o placar, tá certo? Mas fica aí, porque a gente ainda vai de louvor, não é? A cantora Ana Beatriz, tá certo? Sai daí não, daqui a pouco a gente volta. Não me seduz toda a glória do mundo, não me entrego à honra dos homens. O que importa pra mim é ser teu amigo, Senhor. Tua palavra em mim eu guardei, pra que eu não possa pecar contra ti. Se nos altares da terra eu subir, o teu nome eu glorificarei. Os dons que eu recebi, talentos que há em mim, são para te adorar, são para te servir. Tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, será pra te adorar, será pra te servir. Oh, 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 me aceita como oferta de amor. Me aceita como oferta de amor. Tua palavra em mim eu guardei, pra que eu não possa pecar contra ti. Se nos altares da terra eu subir, o teu nome eu glorificarei. Os dons que eu recebi, talentos que há em mim, são para te adorar, são para te servir. Tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, será pra te adorar, será pra te servir. Oh, 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 me aceita como oferta de amor. Oh, oh, me aceita. E o Espaço Jovem está de volta com uma conversa muito legal. E você sabia que também pode nos encontrar no formato de podcast? Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais. E hoje nós estamos conversando sobre o tema honrar a Deus em todo o tempo. E para falar desse assunto, nós estamos recebendo o pastor Manassés Silva. Já voltando à nossa conversa, pastor, como é que nós podemos honrar a Deus no meio acadêmico? Pois não. Nós queremos, mais uma vez, estar relembrando o que nós falamos em relação ao jovem se posicionar com os seus princípios, com aquilo que ele guardou da palavra, com aquilo que diz Provérbios capítulo 3, que nós não devemos abandonar a palavra em nenhum momento, porque ela nos acrescentará anos de vida e paz, e nós acharemos graças diante de Deus e dos homens. Então, independente de onde estejamos, citamos Daniel aqui, mas é a minha mente também um jovem que foi educado, né, com uma finalidade e um ambiente diferente do dele, Moisés, que foi citado aqui em uma pergunta. Em Hebreus capítulo número 11 vai dizer que ele mesmo decidiu, não é, sofrer com os seus, com o seu povo, da sua linhagem,
ao invés de gozar de todos os prazeres que ele tinha no Egito. Moisés foi educado. O que você é chamado Né? filho da filha de Faraó. Filho da filha de Faraó. Ele poderia abraçar, com certeza, todo esse status, né, de príncipe do Egito. Foi educado para isso, mas entendemos de que aquilo que ele aprendeu no Egito, aquilo não afetou o que tinha guardado, né, o que Deus tinha para ele, os seus propósitos. E entendemos que a atitude de Moisés foi totalmente oposta. Quando chegou o momento da decisão, ele sabia que decisão tomar, não é? E não ser levado por prazeres, por ofertas. Não é? E hoje estamos vivendo no meio acadêmico, não é? Escola secular, que temos hoje tanto jovens como adolescentes assistindo o programa. E eu tenho filhos, um jovem e um adolescente, um já estudou em colégio secular aí, não é? Do governo, não sendo escola particular, e o outro que concluiu o ano passado, e nós conversamos. E um deles até disse a mim: pai, eu quero o máximo poder evitar estar no meio acadêmico, público, né? Porque se hoje no particular já é difícil, no público maior ainda. Os ataques são terríveis, né? Vocês que são jovens sabem disso, de que os desafios são hoje, antigamente no meu tempo era velado. Né? A gente não sabia os propósitos, às vezes alguém doutrinava a gente e a gente às vezes até passava desapercebido. Hoje não, hoje é escancarado. Né? Então, como posso honrar a Deus? Eu acho até interessante e eu quero até louvar a Deus, não é, pela atitude que muitos jovens hoje têm no meio acadêmico, não é, nas escolas, que são aqueles cultos, não é, que se chamam de intervalo bíblico. Aquilo é muito bom. É uma bênção, né, pai? É uma bênção. E eu às vezes vejo as postagens, né? Eu sei de pessoas lá na área, de jovens que se destacam estando à frente desses trabalhos. E eu fico muito feliz, porque é ser diferente em tantos iguais, não é? Como a irmã Camila disse aí, não é? É ser diferente enquanto muitos preferem ir ou serem levados nessa onda do oba-oba, de tantas coisas que hoje nós vemos, relativismo. Talvez seja mais fácil também, pastor, né? Deixar e ir com tudo. Vou vivendo, mas o crente que ele quer honrar a Deus, né? Porque independente da idade, qualquer que seja a idade, ele tem a mudança de caráter, que ele tem Cristo habitando nele, ele se preocupa sim, né? Em agradar a Deus, e independente de onde ele esteja, se ele está diante de um ambiente favorável, em que todos louvam, não é? Em que todos adoram o mesmo Deus que ele adora, estamos todos num só pensamento, isso é muito bom. Agora, estar num local que você vai ser hostilizado se você professar a fé, se você honrar a Deus, aí nós queremos ver, né? É aí onde Deus diz: eu quero ver quem é quem, na verdade. Se realmente é a luz se no realmente meio das trevas. Justamente aí nós vemos o que diz Mateus capítulo número 7, né? Então, não se esconde, né? Uma lâmpada embaixo do alqueire, mas se coloca no velador, para que a luz resplandeça. Então, eu acredito que na vida acadêmica, um jovem, um adolescente na escola, ele honrar a Deus é justamente isso. Mesmo sendo oposição, né, ou sendo confrontado, porque vai ser, tanto pelos colegas, pelos seus pares, como também, permita dizer, até por aqueles que deveriam está ali como modelo, como exemplo, também, né? Vai ser confrontado com certeza, mas ele vai dizer: não, eu prefiro sofrer com o meu povo de que ter a honra passageira deste mundo. É aí que está, como o bem pontuou, né, pastor? Moisés, ele estava dentro de um contexto acadêmico, digamos assim, como a gente mencionou, né? O Egito, na época, as ciências eram extremamente avançadas para o período. Sim, e ele aprendeu tudo isso. Aprendeu, sim. Mas ele não tomou para si como princípio, né? E justamente. Porque quem honra a Deus sabe diferenciar. Quem honra a Deus, quem serve a Deus com sinceridade, ele sabe o momento em que aquilo vai fazer bem a ele, não é? A sua vida espiritual. Ele sabe colocar, como eu aprendi, não é? Nós temos que andar com 2 sacos. Um furado e outro costurado. O que é bom, não é? Eu coloco naquele que eu posso guardar no bom depósito. E aquilo que não me serve, apesar de estar naquele ambiente, tudo bem, eu posso até ouvir, né? Mas o que está plantado no meu coração, ninguém tira. A fé que eu abracei, ninguém vai arrancar daqui. Então, eu coloco naquele saco furado que fica no caminho e eu sigo em direção ao céu e, com certeza, serei honrado por Deus num ambiente acadêmico também. É muito difícil. Hoje, um jovem, um adolescente neste ambiente, não é até
para quem é adulto, para quem já tem uma família formada e às vezes precisa sentar numa cadeira acadêmica, né? Ele vai ser confrontado, né, pelas ideologias, quanto à sua fé, quanto à sua postura, quanto... Hoje, né, nós somos alguém que, apesar de estarmos no mundo, somos olhados como alguém que é totalmente diferente, oposto. É algo como se nós não fôssemos daqui, porque vestir como uma jovem cristã veste, andar como anda, se portar como se porta, isso aí hoje é antiquado, né? Mas vale a pena honrar a Deus assim. Eu tenho certeza que, né, vocês sentem uma alegria muito grande no coração de poder honrar a Deus da forma que vocês honram e continue fazendo assim, porque com certeza vai ser de bênção para a vossa vida. Vocês estão plantando, vocês estão colocando no bom depósito. Um dia a conta chega de bênção. Experimentou uma experiência diferenciada, né, pastor? Com certeza. Quem se posiciona, apesar dos embates, mas ver mais de Deus, experimenta mais de Deus. Mais de Deus, com certeza. Honra a Deus, como o senhor mencionou. Isso, é honrado. Porque a Bíblia diz, né, que quem quer se achegar mais a Deus, quem quer buscar mais a Deus, tem que chegar perto dele. Como é que eu vou receber de Deus se eu estou longe, se eu estou distante, se eu estou aquém daquilo que Ele quer para a minha vida? Como eu vou entender o direcionamento de Deus se eu não estou perto de Deus? A Bíblia diz, Jeremias 33:3, aquele texto bastante conhecido, clama a mim e responder-te-ei. Não é clamar ali é gritar, literalmente. Não é? Então, como eu vou ouvir, como Deus vai me ouvir se eu não grito? E o grito de Deus para mim, a resposta dele, que ele diz, responder-te-ei, né? E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. O que está oculto em Deus, a gente só vai descobrir se a gente estiver perto dele, se a gente buscar a Ele, se a gente honrar a Ele. Né? E honrar a Deus sobre todas as coisas deve ser o princípio que nós, mais na frente, durante o programa, vamos falar sobre outras áreas que se devem honrar a Deus, como já falamos, né? Mas primeiramente honrar a Ele. E depois, né, é uma grade, uma cadeia hierárquica. Isso. Vai descendo, família, paz, enfim. Vamos para frente, né? Amém. Pastor, e também já temos uma pergunta aqui com o Edson Rodrigues. Acertei? Muito bem. Área 16. Pai do Senhor, irmão Edson. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor a Amém. todos. Ainda dentro do assunto de relacionamento amoroso, né, sentimental, quais são os sinais que indicam que aquele relacionamento não está agradando a Deus? Amém. Muito boa pergunta, né? Muito boa. Já se perguntou como fazer para honrar, agora Como fazer para descobrir o que é exatamente quais são os sinais de que não estão honrando. não estão agradando a Deus. A partir do momento que o meu relacionamento fere a santidade de Deus, a vontade de Deus, a decisão de Deus vai ser revelada, né? Se aquele relacionamento também não é do agrado de Deus em sua totalidade, Deus vai fazer com que sinais sejam dados. Cabe a mim ser sensível aos sinais de Deus. E como é que eu vou ser sensível aos sinais de Deus? Como é que eu vou descobrir isso, sendo sensível aos sinais de Deus? É como acabamos de falar aqui. Eu tenho que me aproximar de Deus. O relacionamento cristão, ele deve ser baseado justamente no caminho de Deus, tendo Deus como centro dele. Voltando à questão do casamento, não é porque jovem é assim, na nossa igreja, ele namora já visando o casamento. Ele não fica, né? Jovem na Assembleia de Deus não fica. Isso é o parâmetro, né? Se alguém de repente faz, está fora, está desonrando a Deus. Exato. Não é? Mas ele, quando o jovem e a jovem, quando ele coloca em seu coração, né, nós vamos nos conhecer, então ele começa a buscar a Deus para que haja um sinal de Deus. E Deus, ele já dá um sinal e fala em sonhos, se revela por pessoas e vai direcionando o caminho dele para que isso se finalize. Haverão, durante essa trajetória, sinais de Deus. Deus vai abrindo portas, Deus vai confirmando. Mas se algo que Deus não quer para a sua vida, se durante aquele caminho, aquele processo, alguém saia da vontade de Deus, não é? E se Deus vai ver que isso, de repente, é um jovem, uma jovem que tem uma chamada específica de Deus, e durante aquele processo, né, de construção, porque casamento é isso, é uma construção, não é? São pessoas de personalidades diferentes que estarão futuramente se unindo pelos laços matrimoniais. Se Deus vê, não é, e futuramente vai trazer um prejuízo, Deus vai dar sinal. Deus não vai deixar você entrar por um caminho, não é, que seja sem volta. Até porque o casamento é a união legítima entre um homem e uma mulher, não é? Um jovem e uma jovem, com propósitos definidos por Deus, não é? Tanto para a questão da instituição do casamento, propriamente dito, padrão bíblico, como para as pessoas em si. O casamento é uma bênção. Então, Deus não vai deixar que uma pessoa, que dois jovens
entra em um relacionamento que ele vai ver que futuramente, né, vai dar errado, as coisas vão desandarem. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a família prospere. Todavia, vai caber a nós entendermos os sinais de Deus para sabermos se realmente aquilo está no caminho de Deus e, como disse, de alguma forma ou outra, Deus vai mostrar, né? Vai revelar que não é da vontade dele, vai revelar que tem alguma coisa que precisa ser tratada. Então, como é que eu faço? Os dois, a partir do momento em que colocarem em mente que estarão com o propósito de casarem, é buscar a Deus. Não existe namoro que dê certo, casamento que dê certo, sem que se coloque Deus no centro da situação, que ele seja o convidado desde o princípio. Lembra de João 2? A Bíblia diz que os milagres do Senhor Jesus aqui no seu ministério terreno foram principiados em um casamento. E eu costumo dizer, imagina se Jesus não tivesse sido convidado naquele casamento. Estava tudo errado. Entendeu? Porque que situação seria constrangedora para aqueles jovens? Né? Principalmente para aquela época, faltar o vinho. Mas interessante é que quando faltou, disse, não, chama Jesus. Chamou primeiro sua mãe, aciona ele e faça alguma coisa. E ele, como convidado, né, mesmo dizendo, olha, não é chegada a minha hora, mas se me procuraram, eu vou agir. Então, o segredo é esse. Quer ter sinais de Deus para o teu relacionamento, né? Chama ele desde o princípio, porque ele vai dirigir. Se for para dar errado, ele vai dizer, você vai entrar se você quiser, mas o caminho é esse, entendeu? Então, o namoro é um momento em que justamente serve para isso. Tem gente que confunde, não é? Quer pular etapas, acha que o namoro é justamente para se aproximar mais fisicamente, conhecer. Não. Na verdade, o namoro é para essas dúvidas serem dirimidas. Se conhecer neste sentido, personalidades diferentes que irão se unir, porque não é fácil. Pessoas de famílias diferentes, né? Criação diferente, se unirem para viverem eternamente, até que a morte separe, no caso, né? Até que o Senhor venha buscar a sua igreja, não é fácil. Não é fácil. Pastor, o senhor que aconselha há muitos anos os jovens que vão se casar e até pessoas que já são casadas também, é fácil perceber que, dada a não atenção aos sinais que Deus dá, às vezes dá errado no futuro, mas foi uma escolha da própria pessoa. Com certeza. Muitas vezes, o presbítero André pontuou, é interessante. Muitas vezes Deus fala e a pessoa não é sensível à voz de Deus. Ah, não, isso é coisa da minha cabeça. Isso é a paixão, né, pastor? Que está muito forte. Isso, muito aflorada e só vê aquela pessoa. O coraçãozinho está subindo. Ah, sim. Porque é muito bom, né? Como eu disse, no namoro, gente, é o momento em que a gente vê a pessoa 1 ou 2 vezes na semana, né, com o melhor perfume e aquele humor. Quando a pessoa sabe que o namorado vem ou vice-versa, se prepara, até o humor melhora, né? Às vezes está estressado uma coisa ou outra, mas sabe que ele vem aí. Ah, então vou me preparar aqui emocionalmente. E quando ele chega, o sorriso lá. Só todavia, quando se casam, que vão se unir, não é? Em todos os âmbitos, porque a palavra de Deus diz, deixará o varão, seu pai e sua mãe, e unir-se a sua mulher e serão ambos uma só carne. Unir ali em todos os sentidos, em todos os âmbitos. Emocional, físico, geográfico, não é, financeiro. Então, o desafio do casamento é estar todos os dias com aquela mesma pessoa, né, em situações adversas, né, não somente vê-lo com um sorriso largo, né, em momentos que o estresse bate. Então, o desafio... As crises, né, pastor? As crises, né, porque o desafio do casamento é justamente esse, é lidar, como disse a irmã Camila aqui, com essas crises, que não existe o casamento perfeito, né? É verdade. Se alguém fala em casamento perfeito, isso aí é utopia. Né? Só existe isso aí em cenas, né? Em filmes, mas não existe casamento perfeito. E as escolhas, pastor, elas precisam ser muito racionais, né? Com certeza. Porque é uma época que a paixão aflora, mas para isso a gente tem a nossa liderança, para às vezes botar um pouquinho de racionalidade na nossa, muito bem. Eu tenho um exemplo, já falando em relação a isso, eu tenho um exemplo em uma das áreas que eu passei, inclusive na área 16, na Repechim. Vocês estão muito bem respaldados aqui, né? Passei um tempo lá, quase 8 anos, ajudando meu pastor. E assim, assim que eu cheguei lá na área, né, e eu fui procurada por uma jovem que ela já estava esperando em Deus há muito tempo, e ela me procurou e disse, pastor, eu queria conversar com o senhor.
eu estou pensando em namorar e a pessoa, ela está vindo para cá, ela já serve a Deus, mas vai estar se mudando totalmente para aqui, para a igreja, e como é que eu faço? E eu queria que o senhor me orientasse. Interessante é dizer que ela tinha quase a minha idade, né? E eu disse a ela, olha, o caminho é esse, que hoje quase não se vê. O problema muitas vezes é esse, que as pessoas acertam pela paixão e não buscam orientação nenhuma e tomam as decisões. Às vezes Deus fala, a pessoa não está nem aí, não atenta, aí depois vem um problema, né? Mas ela veio, me procurou, conversei com ela e eu disse, olha, ele sabe que você tem essa chamada específica de Deus, ele está pronto a lhe ajudar nisso, ele está disposto a abraçar o mesmo desafio que você? Está, pastor, ele disse que sim, traga ele para eu conversar, chamei ele para conversar. Eu disse, olha, você está vindo, né? Ele está vindo até de outra denominação, você sabe que a partir de agora você vai passar por todo um processo, você não vai namorar com ela agora. E ele disse, eu aceito, ela disse, eu aceito, e aceitou, passou todo o processo. Depois de todo o processo administrativo da igreja, e ele lá no lugarzinho dele. E se tornou membro, começaram, agora podemos, pastor? Pode. Começaram a namorar, noivaram, eu fiz o casamento, o pastor me escalou para o casamento, tive essa honra. Hoje eles estão aí casados, têm filhos, tem filha, né, uma filhinha, e eu fico olhando, né? Deus abençoou de sobremaneira. E o que eu fico observando é que quando se busca a direção de Deus, né, não somente por um sinal diretivo de Deus, mas pelas pessoas que Deus coloca, né, para orientar, as coisas são diferentes. Talvez se ela entrasse sem perguntar, coisas que foram pontuadas, ela não iria observar. Quem está de fora vê melhor. Não é? Então, é interessante isso, buscar sempre essa orientação. Não somente uma resposta, porque às vezes a pessoa fica esperando que Deus revele lá no quarto, chegou e meu filho é ela, te prepara. Esse um anjo, Gabriel vem. Não. Hoje, se ela vier com vestido de tal cor, é confirmação de Deus. Se ela vier aí com vestido rosa, é ela. Tal. Uma menina vestido rosa, né? Elas vêm... Ou não sei, qualquer... o cabelo assim preto de lado. Né? E no dia do fardamento é preto e branco. Preto e branco. Ele já faz de propósito, né? Então, não é bem por aí. Né? É necessário, Deus vai trilhando o caminho e mostrando. E a gente vai recebendo essa confirmação com calma, né? Com calma, sem se alvoroçar, porque é uma decisão muito séria. Tem gente que quer atropelar tudo. Né? Voltando ao que nós falamos sobre Isaac e Rebeca, veja que os passos foram dados aos poucos, né? Sinais. O próprio servo de Abraão, ele fez um teste. Eliezer, ele disse, olha, se a moça que vi der de beber a mim e aos camelos, porque uma moça dá de beber aos camelos todos, pense no trabalho. Hoje, aquele camelo ia ficar com sede. O negócio ia ser meio difícil. Não é generalizando, mas ele, veja, ele foi por um caminho mais, vamos dizer, mais difícil de... Ele pegou todas as confirmações. Justamente. Depois daquilo, foi que a resposta foi dada, né? E ele disse, vamos aos pais. Vamos à casa. Ele podia, mas tá tudo certo, monta no camelo aí, vou levar para Abraão. Não, disse, onde é a sua casa? Vamos lá, na tua casa. Vamos ver a família agora. Vamos ver a família, vamos ver o que a família diz. Então, observe que existem os passos, porque quem casa, né, casa também com a família. Né? O casamento é algo muito... é sublime, é algo... Casar é uma bênção, quando a gente faz a escolha certa. Né? Porque a Bíblia diz que quem casa com uma mulher rixosa, ele vive como se vive com uma goteira embaixo, na cabeça ali. Imagina você dormir com uma goteira, né? É um negócio que incomoda, é difícil. Então, como o irmão André disse, nós ajudamos o pastor, né? Estamos aí aprendendo e ajudando o pastor, mas nesse pouco tempo que nós estamos, nós percebemos muito isso. Que quando a coisa vem, é porque já está... Mas, irmão, vamos para o começo. Conta aí, como foi? Aí a gente começa a perceber. Quando volta lá isso, lá atrás. Às vezes é uma questão de fugir de uma situação difícil dentro de casa. Uma fuga, ninguém casa por fuga de uma situação difícil. Não, nunca faça isso. Não, porque está apertado, não tem... Aí alguém chegou, né, porque me deu isso, prometeu aquilo, aí eu vou. Não, vai dar errado. Casamento é para toda a vida. Né? E nós vemos que a nossa igreja, uma igreja que
é orientada pela palavra, nosso pastor tem orientado, e pessoas, infelizmente, sofrem depois as consequências. O interessante é depois não querer passar pelas consequências, né? Não sabia disso, não. Sabia sim. Já está sabendo desde jovens. O pastor jovem está aqui para falar sobre os casamentos também. Serve de alerta, né? Sim, com certeza. Isso aí, pastor. A conversa está muito boa, viu, pastor? A gente tem mais dúvidas para tirar, mas a gente vai dar só uma pausazinha para a gente poder começar o quadro Quem Sou Eu? Roda aí a vinheta. Aí, você que nos acompanha, né, sempre, você já sabe como é que é o quadro Quem Sou Eu, né? A gente dá 3 dicas sobre um personagem bíblico e aí os jovens vão tentar descobrir, às vezes acertam de primeira, de segunda, de terceira, vamos ver quem é que acerta mais, né? Quem é que tá perdendo? Por enquanto? Perdendo, eles já fizeram assim, do outro lado. Então a gente vai para a área 16, a gente vai começar com a área 16, né? E a gente vai dar a primeira dica do primeiro personagem. Tela aí com a primeira dica. Ouvir o chamado de Deus. Muito fácil, muito simples, já sabem? Isso aí. Ouvir o chamado de Deus é a primeira dica da gente. Aí eu posso dar a segunda dica. Quer que eu dê logo a segunda dica? Eu vou dar a segunda dica logo. Então deixa pro final, pra tu não errar. Fui chamado de homem justo por Deus. Essa é a segunda dica. Ouvi o chamado de Deus, a primeira. Segunda dica, eu fui chamado de homem justo por Deus. Eu vou dar a terceira dica. Construir uma arca. Essa daí, depois dessa... Né? Noé. Diz teu nome primeiro. Adiel Victor Sudade 6, Noé. Tem certeza, Adiel? Absoluta. Absoluta. Tá bom, então. Aí a tela com a resposta. Noé. 2-2? Agora vamos para a área 7, não é? Tela com a primeira dica para a área 7. Eu era uma mulher moabita. Olha, essa é fácil. Como é? Quer que eu dê a segunda dica? Tela aí com a segunda dica. Minha sogra se tornou minha amiga. Olha aí. Muito bem. Tem certeza? Deixa eu dar a terceira dica. Fui chamada de mulher virtuosa. Pode responder, deixa eu não. Catarine Ruth. Catarine. Área 7. A resposta é Ruth. A resposta é Ruth. Tela aí. Revelando o personagem. Ruth, muito bem. 3-2. Vamos dar a oportunidade à área 16 agora para empatar, para terminar todo mundo feliz. Ninguém com contenda com ninguém. Tela com a primeira dica. Fui um profeta. Vocês querem a segunda dica agora. Tá bom. Tela com a segunda dica. A apostasia do povo de Israel foi um dos desafios que enfrentei, como a maioria dos profetas. Né? Tela com a terceira dica. Sou chamado de profeta chorão. Olha, essa agora ficou fácil. Agora deixa o nome. Meu nome é Samuel Pedro, sou da área 16. Jeremias. Tem certeza? Sim. Pra você não chorar. Tela aí revelando aí o profeta, né? O personagem Jeremias, o profeta Jeremias. Ficou 3-3, todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou alegre. Amém. Amém. E agora vamos ouvir mais um hino pela cantora Ana Beatriz. E logo em seguida iremos para mais um intervalo, mas não sai daí que é bem rapidinho. Pra eu não pecar contra ti, Senhor, a tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi. Ser uma oferta
possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Uma ótima notícia, o Espaço Jovem está de volta, mas nós já estamos no nosso último bloco, né? E, como sempre, eles lamentam aí, tá? Porque a conversa está muito boa, né? Mas ainda não acabou não, fica aí com a gente, que a gente ainda tem mais dúvidas para esclarecer. Nosso convidado de hoje está nos dando a honra, o pastor Manassés Silva. E, pastor, eles já estão a fim de perguntar aqui, né, sobre o nosso tema, né, só para a gente lembrar o nosso tema, honrando a Deus em todo o tempo, honrar a Deus em todo o tempo, né? E Gabriele Nicole, lá da área 7, já quer fazer uma pergunta. Diga lá, Gabriele, Pai do Senhor. Pai do Senhor, como podemos honrar a Deus em meu sofrimento? Amém. É interessante, né? Eles estão afiados hoje para perguntar. Eles viram o senhor, a área 16 ficou com saudade. Foi, aí estão te premendo mesmo. Mas é interessante a pergunta, né, da jovem. E quando fala-se de sofrimento, hoje existem aí fora alguns evangelhos de que isentam o sofrimento da vida cristã. Todavia, biblicamente não é assim. Nós sabemos que a partir do momento que nós abraçamos a fé, que ouvimos a palavra, a fé desce ao nosso coração, arrependemos dos nossos pecados, nós entramos em uma vida de saber de que é uma vida de desafios. Apesar de ser gloriosa, né, pela companhia de Cristo, não nos isenta de termos dificuldades. Porque, como disse, tudo tem um propósito. Então, o sofrimento faz parte da carreira cristã. Lá em Lucas capítulo 9, nós vamos ver o próprio Jesus falando isso. Há 3 homens de forma diferente, que a Bíblia não cita o nome, mas o Senhor, quando um deles pede para seguir a Jesus, aí o Senhor Jesus disse, olha, se quiser me seguir, saiba de que eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Né? E por aí se segue. Enfim, o apóstolo Pedro, lá no capítulo 2, versículo de número 20, eu quero citar esse texto, ele diz assim, por que glória será essa? Se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Olha. Parece algo, um paradoxo, né? Ser chamado para ser resgatado e de repente Deus se agradar no sofrimento. Todavia, Deus tem propósito em tudo. E o próprio apóstolo Pedro, no capítulo número 1, versículo de número 7, o versículo 6 diz assim, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contrastados com várias tentações. Aqui tentações tem uma conotação de provação, né? Aí o versículo 7 responde, para quê? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A honra, né? Poxa. A honra a Deus aí até no sofrimento. Então, quando alguém sofre, quando alguém padece, é aquilo que o próprio Paulo disse aos Romanos, capítulo número 8. Não é? Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo, Senhor Jesus, nosso Senhor. Né? Então, o apóstolo também diz, não estranheis as ardentes provas que vêm sobre vós como coisa estranha de outro mundo vos acontecesse. Se vir, interessante é que o apóstolo Paulo também, que é um arauto, não é como o nosso pastor fala sempre do apóstolo Paulo, a gente fica contagiado também, né? O apóstolo Paulo diz de que nós, é interessante saber de que a nossa fé, a prova que vem sobre nós, é algo que deve nos trazer alegria e contentamento. Né? Então, se a gente sofre, se a gente padece, qual é o objetivo desse sofrimento? Porque quando estamos em uma situação de sofrimento, a nossa primeira reação de quem está na dor é querer sair dela. Né? Mas às vezes nós não perguntamos qual a finalidade dessa dor. Né? Eu conheço uma pessoa, não é, que até recentemente mesmo lá na área, ela sofreu, de repente ela começou a padecer com uma dor muito forte e foi socorrida. Foi embora para o hospital, né? E quando chegou lá, a gente até não entendeu porque estávamos preparando uma cruzada e a pessoa caiu. Caiu, achamos que era questão de alimentação, tinha se alimentado bem, não participou da cruzada. No outro dia, aí, conversando comigo, disse, pastor, e disse, aí, como é que está? Ela disse, estou bem. E o que foi que eu disse? Os médicos tentaram, mas, pastor, você sabe uma coisa? O Espírito Santo me deu uma resposta para o meu sofrimento lá.
Qual foi? Jesus me levou para resgatar uma alma que estava à beira do suicídio. Então, por que do meu sofrimento? Né? Então, o sofrimento faz parte. É inerente à carreira cristã. É inerente à nossa vida cristã. Então, se hoje sofro, que o meu sofrimento e a minha provação, né, ela seja para a honra do nosso Deus. Honra e glória dele. Porque Deus não faz nada sem que o nome dele seja glorificado. Paulo chega a explicar, né, pastor? Ele diz, olha, passei por naufrágio, por açoite, por perseguições, desci pela janela. Isso. Ele jejuns, muitas vezes, tudo para poder alcançar algumas pessoas. Justamente. E interessante é que quando Deus encontra, aquele encontro, né, que nós sabemos que é um texto que é clássico na Bíblia, 9. Atos 9, né, quando o Senhor tem aquele encontro com Paulo, e ele vai à casa de Ananias, né? E o que acontece? Quando Ananias ora, leva à casa de Judas, né? E Ananias é levado à casa de Judas e ele ora por Paulo, que as escamas caem dos olhos dele, ele recebe. Aí, antes desta oração, Ananias, quando recebe a orientação de Deus, ele indaga. Esse homem que fez tanto mal, perseguiu, ora... Tantos têm ouvido sobre ele, a fama era terrível. Aí Deus disse, vá, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu vou mostrar a ele quanto ele vai padecer. Qual o propósito? Pelo meu nome. Então, se eu estou sofrendo, e é para um propósito do nome de Deus ser glorificado e honrado, vai passar, porque Paulo disse, eu saí da linha de pensamento, mas Paulo disse que ele não vem tentação, né, além da que a gente possa suportar, sem que também haja o escape. Então, vem a provação, mas com ela vem já o escape. E no tempo certo o escape chega, a gente fica livre e o nome de Deus é glorificado. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, pastor. E quando é que eu posso honrar a Deus com os meus bens? Com aquilo que eu tenho? Com tudo que eu tenho, né? É interessante, né, que tudo que nós temos vem dele. Eu estava meditando no Salmo 18. Né? Eu creio que está bem corrido aí o tempo, mas dá para a gente ler aqui rapidinho. Salmo 18, verso 30 ao 34. Nós podemos ver de que a palavra do Senhor vai nos dizer, Salmos 18, verso 30 a 34, diz assim, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho, faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Então, nós entendemos quando vemos esse texto de que tudo é por meio dele. Tudo é por ele. É ele que orienta, que dá, que tira, que muda. Né? Como diz Paulo aos Romanos, capítulo 11, 33 por diante. Né? Porque dele, por ele, para ele. Quem entendeu a mente do Senhor? Então, se hoje eu tenho, se hoje eu sou, eu devo ter a consciência que é por meio dele. Se Deus quiser travar tudo, da forma que Deus dá, em uma hora só, de repente, Deus pode tirar. Então, quando eu tenho alguma coisa, quando eu sou alguma coisa, quando eu faço alguma coisa, eu tenho que ter a consciência de que é por ele, é para ele, tudo é dedicado a ele, tudo é para a honra dele. Então, tudo que eu tenho deve honrar a Deus. Deve honrar a Deus. Tanto o que eu sou, o que eu faço e o que eu tenho. Entendeu? Se está honrando a Deus, com certeza... Né? É interessante porque talvez alguns jovens estejam nos assistindo, pastor, os que estão aqui também, e talvez não percebam que com tudo que a gente tem, inclusive, às vezes um estágio, sim, né, inicialmente, o primeiro emprego, isso. Tal, e isso que eu ganho, né, os meus bens, eu comprou o primeiro carro, aquele... Com certeza. 1.0, velhinho, né? Que de vez em quando engasga, fica lá. Às vezes em quando engasga, fica... Mas que seja usado para a glória de Deus. Dele. Para carregar instrumento, para carregar caixa. Com mais que é bebagem, né? Isso. Para levar um irmão mais idoso. Né? Para honra. E também com o meu dízimo, com a minha oferta. Sem dúvida nenhuma, porque... Né, como diz lá em Provérbios, honra o Senhor com as tuas primícias. E é todo mundo, isso não é só os velhos, né? Os jovens também. Então, deve-se, né, como eu aprendi, né, creio que também os jovens aprendem assim, somente aqueles que têm os pais, né,
que são crentes, que foram criados na igreja, sabem disso, que os nossos pais, através do que já aprenderam pelos nossos mestres, nossos pastores, que a criança ela deve ser ensinada justamente com esse direcionamento, de que tudo que ela tem, né, se é uma mesada ali, que ela tire o que é do Senhor, né, e ela vai galgando, né, vai sendo adolescente, jovem, vai em um estágio, mas tem o que é do Senhor, né, tira, se ganha alguma coisa, se tem algum objeto, se é uma casa, se é um carro futuramente, mesmo velhinho que seja, para a glória do nome do Senhor, que o Senhor possa ser honrado aí. É por isso que a gente tem o costume de consagrar tudo que é nosso. É verdade. Né? Porque tudo é de Deus, é um reconhecimento, dizer, Deus está aqui, a partir de agora é contigo, que seja para a tua glória. Aí pode ficar certo. Se é velhinho, Deus vai fazer se tornar um novo. Né? É bênção de Deus. Amém. Amém. Pastor, eu vou dar uma frase, dizer uma frase, o senhor fica à vontade para deixar aquela reflexão para nós aqui. Amém. Neste momento, e a frase é: honre a Deus em todo o tempo. Amém. Neste momento, né, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, mas algo que fica para o nosso ensino nesta oportunidade, nesta noite, neste programa abençoado, com esse tema também abençoadíssimo, honrar a Deus, não é? E como disse aqui o tema que o presbítero André nos propôs, honrar a Deus em todo o tempo. Desde o princípio deste programa, nós citamos vários personagens que em momentos diversos da vida puderam honrar a Deus. Como dissemos a princípio, honrar é justamente venerar, respeitar, dar honra devida. E você que está aí do outro lado, talvez passando por alguma intempérie da vida, algum problema na vida, e dizendo como posso, neste momento, né, na tribulação, na aflição, no sofrimento, honrar o meu Deus. Que no momento que você esteja, na luta que você esteja, ou quem sabe na angústia que você passa, que você possa saber de que existe um Deus que tem propósito em tudo. Nada na vida, nada que nós passamos, nada que nós sentimos, dos embates, está apartado da vontade de Deus. A vontade de Deus permissiva, às vezes, como nós citamos aqui, 1 de Pedro, capítulo número 1, tem um propósito. E eu quero dizer que nesta noite Deus tem um propósito naquilo que você passa, neste momento da tua vida. E se você não está passando por um momento de aflições e tribulações, continue honrando a Deus também, não é? Porque nós sabemos, como diz lá em Deuteronômio, capítulo número 6, o capítulo número 8, de que o Senhor Deus falou a Israel através de Moisés, dizendo: quando eu te colocar em uma terra boa, larga, espaçosa, nunca esqueça de onde eu te tirei. Não é? Honre sempre o meu nome. Então o nome do Senhor deve ser honrado independente do momento, da hora, do espaço onde eu esteja. Que Deus seja a prioridade na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Honre sempre a Deus. Nunca esqueça, Ele deve ser honrado acima de todas as coisas. Se você fizer assim, como dissemos nesse programa, será uma via de mão dupla. Honre a Deus e com certeza espere um resultado grandioso, porque Ele honra aqueles que honram a Ele. Que Deus te abençoe e te ajude. Amém. Glória a Deus, pastor. Se poderem orar por nós. Ah, sim, sem dúvida. Nós vamos adentrar, não é? Agradecendo a Deus a honra que Ele nos dá, porque lá em Hebreus 10, 19 diz que foi ousadia que Ele nos deu. Nós não tínhamos direito a este acesso de falar com Ele, mas através do sacrifício dele, agora nós temos esta honra e honrar a Ele com as nossas orações, agradecendo a Ele por este momento tão especial. Espaço Jovem desta noite, então, adentre ao trono da graça comigo agora e falemos com o nosso Pai Celeste. Pai, no nome de Jesus, estamos em Tua presença nesta noite. Queremos Te agradecer por estes momentos especiais, quando juntos, ó Deus, junto com esses jovens, os jovens da área 7, os jovens da área 16, presbítero André, irmã Camila, aos músicos, irmã Beatriz e a todos os que estão conosco neste momento na audiência. Adentramos, Senhor, ao trono da Tua graça para Te agradecer por tudo que nós vivenciamos. Queremos Te pedir, permanece, Senhor, conosco, nos ajudando a honrar o Teu nome onde quer que estejamos e por onde quer que passemos, quer nas provações, quer nos momentos felizes, que nós possamos sempre elevar o Teu nome, exaltar o Teu nome e bendizer ao Teu nome, porque Tu mereces toda a honra. Ó Pai querido, nós queremos Te pedir, ser com aqueles que estão passando por momentos difíceis,
que eles possam compreender que tudo há um propósito e que tudo não é para sempre. Haverá um basta neste sofrimento e o teu nome será glorificado, porque tudo vem de ti, teu querer é soberano e tu fazes como queres e te apraz. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, teu Filho, que vive e reina para todo o sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. E nós louvamos a Deus pela tua vida, pela sua vida, de você que estava nos assistindo, está nos assistindo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, queremos agradecer a todos os que estiveram junto conosco neste momento. Queremos mandar, inclusive, uma saudação aqui, pastor especial, para o irmão José Maria, que está ali no Tempo Central, né? Está em casa neste momento, mas Deus pode fazer um milagre. Deus abençoe, irmão José Maria, irmão Pater, essa família abençoada. E queremos externar nossa gratidão aqui ao pastor Manassés. Pastor, muito obrigado pela presença. Eu fico feliz. Deus abençoe o presbítero André, irmã Camila. Quero agradecer também ao meu pastor presidente, a Deus, ao meu pastor, que nos dá esta honra de estarmos mais uma vez aqui na Rede Brasil, cooperando com ele. Nós entendemos de que a responsabilidade do pastor é muito grande, mas ele usa os seus servos para cooperar e ajudar, e eu sou um deles. Então quero agradecer ao nosso pastor, a todos da Rede Brasil, que Deus abençoe, e sem dúvida mandar uma saudação especial à minha família, irmã Neide, Mateus, Lucas e João, quase os apóstolos. E também quero agradecer a todos e mandar uma saudação aos jovens, adolescentes da área 31, ali em Casa Amarela e adjacências, e todos os irmãos da área 31. Que Deus abençoe. Glória a Deus. A gente quer agradecer também aos jovens aqui que estiveram conosco, participando hoje, animados, felizes, alegres. Nós terminaram empatados, graças a Deus. Certo. Amém. Os jovens da área 7, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. 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 Jovens da área 16, amém. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe a vida de vocês. E queremos agradecer também a cantora Ana. Deus abençoe, irmã Ana. Amém. Tô feliz? Muito feliz. Amém. Quero agradecer o convite, agradecer também ao meu coordenador, pastor Ezequias Gomes, e aos meus pais, que sempre me apoiam. Amém. Agradeço por tudo. Amém. Os músicos, Deus abençoe os músicos. Amém, mais forte, né? Amém. Agora. Deu para todo mundo ouvir, né? Isso aí. Antes de terminar o programa, nós vamos agora de louvor pela cantora Ana Beatriz. Fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus segredos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente,